A paz do Senhor, mais um dia aqui no canal. Que Deus abençoe os irmãos, aqueles que vão entrando. Dê o like, compartilhe, nos ajuda a fazer a obra. Deus está conosco nesta tarde, amém? Uma tarde maravilhosa da paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação, que fica aqui em Gênesis capítulo 13, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: E saiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, e ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, levando também com ele Ló. E saiu Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. Uma passagem muito conhecida de Abraão, né? Abraão é considerado o pai da fé. Abraão deixa um legado para nós de fé, de obediência, de dedicação, de espera, de paciência. Então Abraão, né, ele deixa esse legado de fé para todos os cristãos que creem, que acreditam, que confiam. Porém, Abraão é da descendência de Sem, né, um dos filhos de Noé. Né, depois de quase 2000 anos depois, nasce Tera, né, que era o pai de Abraão. Teve Tera, Anoá e Arã. E Arã morre, né? Arã morre. Quando Arã morre, ele sai, né? Deus fala com Abraão, no capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele leva seu sobrinho Ló. E a Bíblia relata, né, que os pastores de Ló contenderam com os pastores de Abraão, né? E Abraão disse para Ló: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda; se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló olha para as campinas, né, de Sodoma e Gomorra e vai habitar lá. E Abraão vai praticamente para o deserto, mas para onde Abraão iria, Deus era com ele, né? Ele disse: o que te abençoarei será abençoado, o que te amaldiçoar será amaldiçoado, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então foi uma promessa que Deus deu a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi e leva seu sobrinho Ló, e lá houve uma contenda, uma dissensão, disse-me-disse, uma confusão entre os pastores, e ele tem que se apartar, né? Às vezes é necessário você se apartar de pessoas, às vezes é necessário você abrir mão, talvez, de amizades que muitas vezes está atrapalhando a sua vida espiritual, está atrapalhando a sua comunhão com Jesus. Então tem coisas que Deus permite, né? Que às vezes a gente não entende, porque alguém se afastou, porque alguém foi embora, mas às vezes é necessário. Às vezes tem pessoa que fica atrapalhando a sua vida espiritual. Tem pessoas que muitas vezes não é seu amigo de verdade, e Deus, ele permite situações, né? Talvez alguém não diga porque se afastou, mas sente de Deus de se afastar, né? E ali, né, Abraão, ele vai, né? Ele habita ali, né, pro lado do deserto ali, né? Vai com sua esposa Sara, né? E Ló, ele fica em Sodoma e Gomorra, né? Sodoma e Gomorra é uma cidade promíscua, uma cidade cheia de pecado, idolatria, cheia de altos de Baal, e ali a Bíblia diz que ele se contamina nessa cidade, né? Mas Deus, no capítulo 18, a Bíblia diz que Deus visita Abraão, né? O próprio Jesus, ele vem visitar Abraão com os dois anjos, e ali ele faz uma promessa que Sara teria um filho, que ele ia destruir Sodoma e Gomorra, né? E ali Abraão intercede pelo seu sobrinho, porque sabe que a sentença já era determinada por Deus. E ali, né, naquela cidade, uma cidade totalmente dominada pelo mal, uma cidade totalmente dominada pelo inimigo, uma cidade promíscua, uma cidade cheia de pecado e idolatria. E o Senhor ali, né, aleluia, glória a Deus, né, Abraão intercede, né, pela cidade, né, se tiver 40, ele disse: se tiver 40 justos, eu não vou destruir, por causa dos 40 justos. Né, se tiver 30, se tiver 20, quer dizer, ele não tinha nem 10, só tinha Ló e as suas, né, suas filhas e a sua esposa. Infelizmente, né, os anjos vai, né, tem que sair ali nas carreiras rápido, porque a sentença de Deus já tinha descido sobre aquela cidade. E a Bíblia relata que a mulher de Ló, ela olha para trás, né? Foi dada uma ordenança que saísse da cidade e não olhasse para trás, né? Isso significa olhar para trás e não olhar para as coisas que se passaram, não olhar para o passado, não deixar o sentimento naquilo que se passou. É muito importante na vida dos cristãos, né? Quando é salvo em Cristo, não olhar, né, para trás, pegar a sua cama e seguir. Infelizmente, a mulher olhou para trás e ela não prosseguiu com Ló, mas Ló, né, e suas filhas foram salvos, né? As suas filhas, né, tiveram incesto, né,
com o próprio pai, porque alegaram que naquela cidade não tinha homens, então elas tiveram incesto, deitaram com o próprio pai, né? São as duas, né, que é Moabita e Amonita, né? São dois povos de incesto, dois povos que nasceram, né, de uma relação incestuosa, né? Uma relação que não era abençoada por Deus. E ali a gente vê que era o povo inimigo de Israel. Louvado e engrandecido o nome do Santo Senhor. Então a gente vê uma desobediência, né? Trouxe, né, tanta coisa, trouxe tanta destruição. Hoje a gente vê a guerra, hoje a gente vê, né, os moabitas, hoje a gente vê, né, que hoje são assírios, hoje são os Afeganistão, são os árabes, né, são os países do Oriente que muitas vezes inimigo do povo de Israel, né, vieram dessa relação incestuosa, né, de Ló e suas filhas, né? E a gente vê quando o homem ele peca, né, ele traz consequências desastrosas para a sua vida. E Ló ali, né, Ló estava tudo bem na vida de Ló enquanto Ló estava com Abraão, porque a promessa era para Abraão. Quando Ló se aparta de Abraão, a situação fica difícil na vida de Ló. Né? E a gente vê aí, né, o fim, o desfecho trágico da família de Ló, né, que trouxe consequências desastrosas até para o dia de hoje, né? Dia de hoje a gente vê os pais do Oriente Médio que são descendência dos amonitas, dos moabitas, dos cananeus, né? Os coatitas, então são inimigos do povo de Israel. Mas Abraão, né, foi muito felizado na sua obediência, né, no seu legado, continuou acreditando, continuou confiando, e Deus ali fez alguma promessa, né? E ali no capítulo 18 de Gênesis, a Bíblia diz que Sara, né, depois de 5 anos, né, teve ali um filho, né? Antes disso, né, teve uma confusão, porque Sara queria passar na frente, e como é difícil passar na frente de Deus, né, irmão? A gente tem que ter muito cuidado com isso para não passar na frente do Senhor, porque quando a gente passa na frente do Senhor, a gente traz consequências desastrosas. Então, o que é que acontece, né? Teve uma confusão ali, né? Porque Abraão tinha se deitado com a sua escrava, trouxe nasceu esse menino Ismael, que também é né? A descendência de Ismael é um dos inimigos do povo de Deus, né? É os turcos, é os árabes. Então, assim, a gente vê quando Deus não está no negócio, né? O negócio não sai bem, né? As coisas não fluem. Né? E o bom é a gente estar na vontade do Senhor. Às vezes não é fácil, mas a gente continua crendo, acreditando, confiando. E ali Abraão foi bem sucedido porque acreditou, confiou, né? E Jesus disse que ele era bendito, né? Deus, o próprio Deus disse que ele era bendito em todas as famílias da terra, né? Que não podia se contar, né, a descendência de Abraão assim como contaria o pó da terra. Então Deus é aquele que abençoa, Deus é aquele que prospera, Deus é aquele que faz quando a gente está na obediência dele. Então obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus. Fique na dispensação dele, que você vai ver o que é que ele vai fazer, coisa extraordinária na tua vida. Amém? Fique na paz, Deus abençoe, compartilhe, nos ajude a fazer a obra. Né? Mostre para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Né? Aleluia. Para que vidas possam ser salvas, transformadas, libertas. Né? E continuar a nos ajudar a fazer a obra. Amém? Fique na paz, Deus abençoe. Em nome de Jesus.